e que Paulo diz: vocês não andem como andam os que existem na vacuidade dos seus próprios pensamentos, sem discernimento, obscurecidos em toda e qualquer forma de compreensão, alienados, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância deliberada na qual vivem. Porque mesmo quando tem a chance de enxergar, de ver a luz, a maioria fecha o coração. É aquela ignorância que decorre da dureza do coração, que remete o indivíduo para a insensibilidade total, até que ele mergulhe em estado de dissolução, de perda do seu significado pessoal, de morte da sua identidade. E assim, nesse estado, entregue-se ao domínio da avidez, das pulsões e compulsões que tiram a pureza do ser, da identidade do existir. Aí, ontem eu disse, prosseguindo: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E expliquei o significado disso. Falei um pouco sobre como eles não tinham livro para ler, por isso a ênfase de Paulo é em tendes ouvido, em ser instruído segundo a verdade em Jesus, o que não tinha nada a ver com uma catequese, nem com decorar nada, era aprender Cristo, aprender a mente de Cristo, aprender o Evangelho, para que por esse aprender Cristo e ser instruído em Cristo e ter a mente dele, a gente pudesse ter o poder e a capacidade de nos despojarmos do velho homem, do primeiro Adão, do Homo sapiens primitivo, que está presente na gente o tempo todo, até que essa consciência tome conta de nós. Do contrário, a pessoa vai morrer como um mamífero funcional e com inteligência aplicada ao modus operandi tecnológico, social, profissional, mas ele mesmo é um oco, é um vazio, um ser que não consegue responder às perguntas básicas da existência. O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito da minha existência? Para onde eu vou? Então, é preciso aprender a Cristo para que a gente se despoje desse centauro que é meio homem, meio bicho, que nos habita o tempo todo, que se corrompe segundo o desejo, o tesão pela fantasia. E eu expliquei bem mais ontem a respeito disso. E disse que o chamado era para que nós nos renovássemos. Expliquei o sentido de renovar no espírito do entendimento, como significa uma inversão radical de valores, de significados, de compreensões, de interpretações, de hermenêuticas para a vida. E isso não é só algo que acontece como mudança de códigos e de paradigmas, mas é sobretudo algo que acontece como a invasão da presença do Cristo ressuscitado me habitando. Não é só compreensão de uma doutrina, é a experiência de uma presença viva, de ser habitado pelo Espírito Santo, o que nos leva a uma postura diferente, equivalente a trocar de vestes sujas e nos revestirmos de vestes limpas, equivalentes ao novo homem, para o qual somos chamados a nos tornar, que tem em Jesus a sua referência, o seu paradigma. Ele é o Filho do homem, eu sou chamado para ser um novo homem. E para andar à medida em que eu obedeço e pratico o Evangelho, eu desenvolvo uma capacidade de interpretação mental
que vai ficando cada vez mais semelhante a de Jesus, que vai me pacificando todos os dias, porque a minha soberana vocação é essa, é a sublime vocação, é deixar o velho homem, o Homo sapiens, e crescer para me tornar o Homo Christus, o Homo pneumáticos, o Homo do Espírito. Crescer até aquele dia da absorção final, quando eu serei semelhante a Ele, como diz João. Eu verei e vendo-o me tornarei semelhante a Ele, ou como diz Paulo, contemplando-o todo dia, vendo o modo dele ser e crendo e praticando, eu vou me transformando dia a dia e começo a iniciar o processo da metamorfose que vai me fazer tornar-me um Cristo de Deus na eternidade, enquanto dia após dia eu dou um passo a mais na direção de me tornar assim. Aí, fazendo um resumo de 3 dias, ou mais ou menos, eu cheguei aqui no verso 25, que diz, por isso, e esse por isso evoca o contexto antecedente como razão, como sentido para aquilo que se vai dizer. Por que é assim? Porque o chamado é para a gente não viver na oquidão, na vaidade, na vaziez, no obscurecimento de entendimento, na burrice espiritual, na dessensibilização, na dissolução. O chamado não é para nada disso. É para a gente se despojar disso, deixar para trás e nos tornarmos o homem novo. O sentido do Evangelho em mim é fazer de mim uma nova humanidade, uma nova criação, fazendo com que as coisas antigas passem, coisas novas. Um regênesis se estabeleça em mim, na minha vida, com a graça de Deus. Esse é o sentido do chamado, esse é o sentido da minha vocação em Cristo Jesus. Esse é o chamado. Qualquer outra coisa é esse engano. O cara vira cristão, membro de igreja, dizimista, arrogante, amaldiçoador, se sente poderoso e não tem nada de Deus, não mudou nada, continua completamente como andam os gentios na vaidade dos seus pensamentos, obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus, vivendo numa ignorância brutal sobre a lei da vida, coração entorpecido, a mente dessensibilizada, os processos cognitivos entupidos, que faz com que esse ente emburrecido se entregue à dissolução, à prática da impureza com avidez, com compulsão, até que ele aprenda a Cristo. Aprenda. Não é decore algo, aprenda a Cristo. E nos dias de Paulo eu falei, isso aí era ouvir certo o Evangelho, entender certo o Evangelho, a fim de que essa instrução, sendo verdadeira, nos coloque na prática transformadora, segundo a verdade em Jesus. E aí eu tenho o poder de jogar para trás de mim o velho homem. Jogo a carcaça de Adão para trás de mim e abraço o meu significado. Me renovo no espírito do entendimento, passo a viver segundo o Evangelho do perdão, da graça, da não vingança, do não julgamento, sem acepção de pessoas, sem juízos, sem a perversidade que divide o mundo, que provoca as guerras, que cria os separatismos de violência e homicídios que a gente assiste em toda a história humana e presente entre nós e presente até naquilo que você chama de minha igreja. Tem que haver uma renovação do entendimento para que a gente se revista
do novo homem comece a viver o projeto do Evangelho, que é fazer uma nova humanidade. Todo homem é chamado a ser segundo Jesus, o Filho do Homem. O homem que não anda na direção de Jesus ainda é só um mamífero, com capacidades racionais, mas não foi catapultado para se tornar o Homo Christus, crescentemente parecido com Jesus, segundo a imagem de Deus, para viver em justiça e retidão procedentes da verdade. Aí Paulo diz, por isso, por ser assim, por não poder ser de outro modo, senão não é evangelho, senão não é Jesus, senão não tem nenhum sentido, nenhum significado, senão fica só a fachada, como a gente falou tanto ontem, da máscara, da persona pública contra a pessoa. E como Deus não tem relação com o mascaramento nem com a persona, mas só com a pessoa, acaba que há certas pessoas que matam, certos indivíduos que matam a pessoa e vivem da persona, a ponto de que eles mesmos desaparecem em si próprios e a sua verdadeira identidade se extingue. E Deus não mantém relação com o teu robô, com a tua expressão de coadunação com o superego, e que não tem nada a ver com a realidade profunda do teu eu sincero e verdadeiro diante de Deus. Então, como é assim, Paulo diz, por isso, deixando a mentira faz parte da concupiscência do engano, da fantasia. O mentiroso é um indivíduo que tem tesão na fabricação, na invenção, na adição. Por isso, se queremos ser cristificados e andar em justiça e retidão procedentes da verdade de Jesus no Evangelho, se é assim, então, deixa a mentira, cara, para de mentir. A mentira se tornou um negócio tão normal. Todo mundo mente. São as fake news agora. É o nome da mentira. Essa era foi batizada como sendo a era pós-verdade. A era da mentira. A era do pai da mentira, do príncipe da mentira. A gente está vivendo nesse mundo de mentiras, da celebração da mentira, onde ninguém tem mais compromisso com a verdade. Cada um diz o que quer, de quem quer, o tempo todo, quando quer, inventa, aumenta, subtrai contra a pessoa. Mentira. Omite coisas que, em sendo ditas, salvariam o indivíduo, mas a pessoa prefere se calar e não confessar. Como há uns 22 anos atrás, uma grande figura brasileira, conhecida de todos, me procurou e me disse, puxa vida, reverendo, quando lhe perguntaram se o senhor tinha ouvido falar de Dossiê Caimão, o senhor disse que tinha ouvido falar. Não podia, o senhor tinha que ter mentido. Eu falei, interessante, quando me perguntaram aquilo, sabe por que que eu não tive nenhuma hesitação inicial de dizer que tinha ouvido falar? E ele disse, por quê? Eu falei, por causa de ti. Primeira pessoa que me veio à mente foi você, depois fulano, depois Beltrano, algumas pessoas. E você especialmente, que veio me contar a história. E eu fiquei com vergonha de ti, de dizer para a mídia que eu nunca tinha ouvido falar. Eu temi no meu coração perder o respeito, a autoridade para continuar lidando na vida com você. Olha como eu sou idiota, meu irmão. E você veja, em todas essas investigações ninguém fez nada. Ninguém nunca fez nada. Sempre foram outros, ou não sabem o que se fez. E todo mundo fez. Mas
Mentir é a ordem do dia, em qualquer ideologia, tanto faz se é da esquerda, da direita, do centro. O mundo está e é cada dia mais mentiroso, governado pela mentira, pelas fake news. E aí vem, Paulo diz, se alguém aprendeu a Cristo, se alguém de fato se despojou do velho homem, se renovou no espírito do seu entendimento, se revestiu do novo homem, que anda segundo Deus em justiça e retidão e integridade procedente da realidade, da verdade. Esse que é assim, deixa a mentira. Quem não deixa a mentira é porque é ainda um velho homem oco, andando na vacuidade dos pensamentos, obscurecido de entendimento, alienado de Deus, na dureza de coração, insensível, dissoluto, ávido pela torpeza, não aprendeu ainda Cristo. É um ser em estado de envelhecimento para a morte e não de renovação para a vida. Por isso, se você quer ser e aprender a Cristo, a primeira coisa é essa. Tem que deixar a mentira e aprender a falar a verdade com o seu próximo. As pessoas me perguntam como é que a gente é curado da mentira. A gente é curado da mentira falando a verdade com o próximo. Dói. A maioria das pessoas mente muito e tem uns que dizem para você, chega para lá, quem é que não mente? Todo mundo mente, uns mentem mais, uns mentem menos, mas todo mundo mente, eu minto também. Parece que há uma permissão cada dia maior para o estelionato, para a falsificação da realidade em relação ao próximo. E não é à toa que um dos mandamentos é não dirás falso testemunho, não inventarás história sobre o outro, não repetirás a mentira que te foi contada, não usarás a tua língua como algo que tem o poder de incendiar e destruir vidas e existências. Quer ser de Cristo? Para ser de Cristo tem que deixar a mentira. E não adianta vir com um argumento psicológico de que eu fiquei viciado. A gente pode se viciar. Mas a gente vence isso quando decide falar a verdade. Você tem até o direito de não falar nada. Quando falar o que você sabe vai prejudicar alguém, incriminar alguém, destruir alguém. Eu não estou advogando aqui o verdadeirismo, nem o sincericídio. Eu estou falando de parar de mentir, parar de inventar a história sobre o próximo. Você tem direito ao silêncio, de acordo com a sua consciência. Mas você não tem o direito de mentir. A mentira é do diabo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o homicida e pai da mentira. E você tem que decidir se você segue andando segundo o velho homem, que não se renova, só morre de mentira em mentira, de engano em engano, de vaidade em vaidade, de ignorância em ignorância, de insensibilidade a insensibilidade, ou se você aprende a Cristo e se reveste do novo homem e, portanto, deixa a mentira e fala a verdade com o seu próximo, porque tudo tem consequência, nós estamos conectados. Paulo diz, porque nós somos membros uns dos outros. Aí tem gente que só está pensando em que a gente não deve mentir para os irmãos de igreja. Não, fale a verdade com o seu próximo, com o seu semelhante, qualquer homem e mulher. Você é conectado ao todo da humanidade. Quando você mente, você destrói alguém, e nessa sequência há muitos, e eventualmente a si próprio.
E mesmo que não volte sobre você, o próprio ato de mentir já é um ato que introjeta a não verdade em você. E, portanto, a não libertação, porque a gente conhece a verdade nos liberta, a gente mente e ela cria escravidão. E a gente entra num processo de destruição da existência do próximo.